Destaque. O destaque do dia é com ele, Benhur Ferreira. Você esperou, vai ficar sabendo agora o que anda falando dos dois pré-candidatos, André Putinelli, o governador do estado, pré-candidato aí à reeleição, Reinaldo Azambuja. Benhur Ferreira, bom dia. Bom dia, Marquinhos. Ontem a gente deu destaque para a questão nacional, a política nacional, né? E hoje vamos falar da política regional. E eu estou aqui fazendo uma livre interpretação de um texto do Ludinei Moura, do Mídia Max, onde ele aponta o discurso do ex-governador André Putinelli e do atual governador Reinaldo Azambuja. E você sabe, Marquinhos, que numa campanha você tem que escolher quem é candidato, com quem você vai polarizar. Esse é um ponto, você tem que escolher qual que é o seu adversário. Esse é um ponto fundamental numa campanha, tá? A campanha de 2018 aparecem como favoritos. Veja, a campanha ainda vai ter muitos desdobramentos. É uma campanha mais curta, tudo, né? Quando começar a televisão, muda os patamares. Mas hoje, dia 10 de julho, há 3 candidatos favoritos. Insisto que esse quadro pode ser provisório. Mas é o juiz Odilon, é o governador André Putinelli e o governador Reinaldo Azambuja. E é importante tentar captar qual discurso eles vão apresentar na campanha. Quem vai polarizar com quem? E essa campanha é muito interessante, porque como tem 3 e as pesquisas, pelo menos que foram publicadas, eles estariam próximos, né, à intenção de voto, você tem que saber quem que é seu adversário, com quem compensa você debater. Porque numa eleição de 2 turnos, você tem que fazer um discurso que te garanta no segundo turno e que você possa eventualmente derrotar quem foi com você no segundo turno. Então, se você escolhe errado o teu adversário, se você não consegue polarizar, você pode ser excluído. Eu me lembro, eu fui candidato a prefeito aqui em Campo Grande em 2000, e disputei, inclusive, quanto o ex-governador, ele era prefeito na época do André Putinelli, só que ele estava tão na frente que eu queria polarizar com ele, ele me ignorava. É verdade. Eu tentava, polemizava, debatia com ele, e a pior coisa é ser ignorado na campanha, né? Quando você quer crescer, você tem que polarizar com quem está na frente. Então eu chamava o André para o debate, ele me ignorava, tanto é que ele ganhou no primeiro turno, né? Mas, enfim, voltemos para a realidade de 2018. Então, ontem o Mídia Max traz algumas... por exemplo, o juiz Odilon claramente se apresenta, eu vou voltar a ele amanhã ou na quinta-feira, ele se apresenta como contra tudo que está aí. O discurso que eu não sou político, tanto é que ele usa juiz. Claro que é uma estratégia de comunicação. Ele é juiz aposentado, agora ele como diz, ele é político também, só que o discurso dele é contra a política, olha, contra esse modelo que está aí, tanto é que tem até certa dificuldade de fazer alianças. Mas do ponto de vista do discurso, esse discurso pega. Se vai ser vitorioso ou não, a história vai mostrar. Agora eu quero analisar os 2 candidatos que parece que estão tentando criar essa polarização entre eles. E é curioso porque sempre foram muito próximos, né, os partidos, né? PMDB e PSDB tem uma longa trajetória. Na própria Assembleia Legislativa, a bancada do PMDB sempre deu muito apoio ao governador Reinaldo Azambuja. Em outras eleições, em 2014 já teve um distanciamento. Mas o fato é agora... E você sabe que briga de gente que se conhece é mais pesada, né? Já viu essa história, né? Quando você briga com alguém conhecido, às vezes a ruptura é mais dolorosa e mais intensa. Segundo o Mídia Max, o ex-governador André Putinelli, ele disse o seguinte, olha aqui, literalmente, que ele vai priorizar áreas que, segundo ele, teriam sido deixadas de lado pela gestão tucana. Aí, abre aspas, né? O Mídia Max diz assim, o que a população tem dito, a saúde piorou, os índices de criminalidade aumentaram, o Estado parou. Precisamos sacudir a poeira e retomar o desenvolvimento. Então, a fala... O André, olha, atacando alguns pontos que ele acha que haveria uma certa fragilidade do governador atual, Reinaldo Azambuja. Por sua vez, o governador Reinaldo Azambuja, ao participar da entrega de uma ponte em Guia Lopes, e é simbólica a entrega dessa obra, né? Porque foi aquela ponte que caiu, né? Efeito dominó? Efeito dominó, e foi nacionalmente, né? Olha o que diz o governador Reinaldo Azambuja. Ele não cita ninguém, mas nem precisava, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, quem fez errado tem que devolver o dinheiro. Obra bem feita não cai.
obra com engenharia e qualidade não cai. E segundo ele, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal estão investigando as causas do desabamento e pode responsabilizar os culpados pelo desperdício de dinheiro público. Ele conclui dizendo o seguinte, que ele não pode nem tirar os restos da ponte velha dentro do rio por causa dessa ação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Então, você percebe aí já esse embate. Será que eles vão polarizar entre eles e o juiz vai correr por fora? Como é que o eleitor vai avaliar esses tópicos que eles estão levantando? Porque, e não é fácil, o candidato, a candidata tem que acertar no discurso. Ele tem que ter uma narrativa, ele tem que ter um ponto de vista que convença o eleitor. Exatamente. Por isso que há uma disputa. E é interessante, por isso que a democracia é fantástica, porque para cada versão que você conta, o outro lado conta outra versão. É o tal do contraditório, do embate democrático. E o eleitor é um privilegiado que vai poder avaliar quem tem razão. É claro, nós somos adultos, sabemos que nem sempre a razão às vezes está de um lado só. Mas quem conseguir convencer que a sua narrativa, que o seu ponto de vista é o correto, costuma ganhar o voto. Que é bom, outro dia eu volto esse tema, mas o voto tem muito de emocional, Marquinhos. É menos racional do que a gente às vezes até quer admitir. Mas enfim, então, queria encerrar esse ponto. Posso trocar de assunto, Marquinhos? Claro. Ainda dentro da política regional. Olha, a gente ontem aqui teve uma entrevista, até extrapolamos o horário, né, com o deputado Mandetta, né, discutindo saúde, várias questões interessantes, mas quando você perguntou, a Carmen, enfim, nós perguntamos ao deputado Mandetta qual é a posição do DEM. Para quem não está acompanhando, os democratas é um partido forte aqui no Mato Grosso do Sul, tem 2 deputados federais, o deputado Mandetta, a deputada Tereza Cristina, 2 deputados estaduais bons de votos, o deputado Barbosinha e o deputado Zé Teixeira. Eu, inclusive, fui deputado com o Zé Teixeira, em 94 fui deputado estadual com o Zé Teixeira, então ele está há muito tempo, ele é reeleito naquela região da Grande Dourados. Enfim, então é um partido importante. Quem preside o partido, eu também fui deputado com ele, ex-deputado federal também, Murilo Zawitch. Então o DEM, por hora, está sendo uma das noivas mais cobiçadas. Uma das pessoas que as pessoas estão procurando o DEM. O deputado Mandetta aqui ontem, e nós apertamos ele, perguntando se tem alguma tendência, se tem alguma. E ele descreveu várias possibilidades. Pelo que eu senti, ele está mais distante do juiz Odilon. Exato. Acho que você concorda comigo, né? Quem ouviu, ele falou, olha, não fomos procurados, parece que ele tem outra estratégia. Isso. Em que pese... Inclusive, parece-me que conversa só teve uma e ele não evoluiu. Então, parece-me que com o PDT, certamente o DEM não caminha nessas eleições de 2018. E obrigado, Marquinhos, porque fazer leitura do que o outro fala é muito complicado. Você tá aqui, parece que a minha leitura tá correta do que o deputado deixou entender, que ele está distante do juiz Odilon, em que pese aparecer um ponto importante, né? O DEM nacional está muito próximo do PDT. Aliás, se acontecer isso, é um ponto. Eu quero talvez até tocar nesse assunto amanhã. Se o DEM apoia o PDT do Ciro Gomes, o Ciro Gomes encorpa muito a campanha dele e ganha um segmento importante. Mas é assunto para outro dia. No plano local, depois da entrevista do deputado, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e fui dar uma pesquisada. Certo. Fui dar uma conversada, né? Não tem ainda a habilidade, né? Que jornalistas costumam ter, pessoas, eu não estou muito... mas enfim, liguei para algumas pessoas e em particular, e aí vou me valer da informação que me deram, obviamente, como a gente fala em off, né? Com certeza. Mas essa pessoa me diz que hoje o DEM estaria mais próximo do governador Reinaldo Azambuja. Pode ser pura especulação, quando você conversa em off, a pessoa pode estar... usando no bom sentido, né, para passar a tese que ela mesma defende. Você tem que confiar. Mas a análise que me foi feita é que... E eu senti ontem mesmo, o deputado Mandetta foi muito crítico em relação ao governo Azambuja. Ontem eu senti que ele tem críticas, né, aqui e acolá, né, no modelo de saúde ele continua criticando, mas eu senti também, não sei se você concorda, que a crítica dele não foi tão ácida como costuma ser.
né, em relação ao governador Zambuja. Sim, exato. Pode ser, insisto, eu quero que os ouvintes, eu estou aqui trabalhando com pura especulação, obviamente com especulação responsável, né? Estou aqui compartilhando com você de casa as minhas impressões. Mas essa pessoa que eu conversei, que eu não posso revelar porque ocupou uma posição de destaque, né, no próprio partido, mas me garantiu que se fosse levada a conclusão ontem, ele cravaria que o DEM vai ficar com o Reinaldo Zambuja. Vamos ver. Hoje é dia 10 de julho, o DEM do Murilo Zauito está viajando, né? Isso, volta aqui da sexta-feira e parece que no final de semana o DEM bate o martelo. Vamos ver se isso se configura ou se foi mais uma, digamos assim, uma especulação. Mas está aí colocado, porque a política... E a política é dinâmica também, pode mudar algumas posições, claro, né, e dentro do partido. Marquinhos, tem uma dimensão da política, tem uma parte da política que é pública, que é o discurso que eu acabei de falar, mas tem outra dimensão que são os bastidores. Que a gente fica louco para saber, mas a gente nunca sabe exatamente como é que foi se dado aquele acordo, apontou para 2020, enfim, muitas vezes o eleitor, e está certo, ele vota pensando em 2018. O político, a política, o partido que tem, todo partido tem ambição de chegar ao poder, ele pensa em estratégias que deem conta da eleição agora e das outras. Então, às vezes, os acordos passam por questões que a gente ainda não tem domínio. Enquanto a gente está imaginando só 2018, eles já estão em 2020 para a prefeitura, 2022 para a eleição ou reeleição e assim vai. Né? Enquanto a gente só imagina de que maneira vai acontecer 2018, eles já estão bem à frente, já discutindo, eu apoio agora em 2018, mas como é que nós vamos caminhar em 2020 e 2022, por exemplo? Então, mas você tem uma grande mesmo. Vantagem, é a questão das 2 vagas para o Senado, né? E a própria vice, né? Sim. A vice, um governador, quando vai para a reeleição, como é o caso do Reinaldo Zambuja, ser vice é muito atrativo, né? Porque pode estar apontando no futuro, inclusive, a possibilidade de assumir governo, né? Ou 2 vagas para o Senado e uma vaga, por exemplo, no caso do PSDB, tem que se destaca na pré-campanha, que o ex-prefeito Nelsinho Trade também é muito atraente. O próprio MDB também tem muito a oferecer. Até digamos, o ônibus do MDB está menos lotado, né? Então também tem possibilidades, né? E do Juiz Odilon também as possibilidades são imensas, né? Claro. De vice, 2 vagas para o Senado. Não, para o Senado acho que o Maia, né? O Podemos já caminha. Na verdade não passou ainda, mas já tem essa conversação e o Maia já está caminhando aí com o pré-candidato Odilon, ele como pré-candidato ao Senado pelo Podemos, né? Então tem aí já... Mas ainda existe a segunda vaga. Segunda vaga e mesmo a suplência, né? Claro. Mas a suplência você acaba, às vezes, tendo... nós já tivemos casos de suplentes aqui assumirem, né? No Senado, por exemplo. Né? É o caso do pré-candidato à reeleição, o Pedro Chaves, né? Isso, é verdade, bem lembrado. E que vejo aí, ainda não sabe com que partido caminha nessas eleições, se com o MDB, com o PSDB ou mesmo com o PDT. Verdade, Marquinhos. Então estamos aí no aguardo. Nós que estamos falando de eleição, bem, o Tribunal Superior Eleitoral, no último dia 29, oficializou aí os tetos de gastos para as campanhas eleitorais para este ano em todo o Brasil. Aqui no nosso estado, a disputa pelo governo do estado poderá ter gastos de até R$7.350.000. O valor representa o máximo que cada candidato gastaria nos 2 turnos da eleição, caso a disputa não se resolva aí em 7 de outubro. No primeiro turno, o limite de despesas, R$4.900.000. Em caso de segundo turno, até R$2.450.000 por cada um dos 2 concorrentes que permaneçam na briga. Além do teto na corrida pelo governo estadual, foram também estabelecidos os limites dos demais cargos. Para o Senado e a Câmara dos Deputados, o teto R$2,5 milhões. Para deputado estadual, poderá contar com até R$1 milhão na campanha. Um valor bem modesto, perto do que a gente já ouviu falar com relação a gastos nas campanhas eleitorais, tanto para o governo como para o Senado, deputado federal e deputado estadual. O deputado estadual aí podendo gastar o máximo R$1 milhão. Que é muito dinheiro ainda, né, Marquinhos? E que parece-me que aí melhora um pouco em igualdade de condições com aquele candidato que
tinha pouco recurso, e quando eu falo em pouco recurso, conseguia ir até ter esse R$1 milhão, mas não conseguia mais que isso, enquanto tinha candidatos a deputados aí gastando 3, 4 milhões. Mas nós temos um problema, Marquinhos, que confesso, acho que não houve modificação. Até depois eu vou falar aqui e vou pesquisar, e se tiver errado, amanhã eu peço desculpa e me corrijo. Mas a gente ainda tem a possibilidade do autofinanciamento, né? Que ainda gera uma desigualdade muito grande. Ou seja, candidatos ricos, eles podem bancar nesse limite a própria campanha. Então, tem aquele candidato que o partido, porque agora a verba de campanha é uma verba pública e os partidos vão dividir. Por exemplo, tem partido que só vai dar dinheiro para deputado federal, que tiver alguma possibilidade, enfim, até porque tem a cláusula de barreira. Mas, se não me engano, permanece essa possibilidade do próprio candidato se bancar. Permanece porque eu estava vendo esse dia até do Meirelles, do MDB. Um dos atrativos que o pessoal fala do Meirelles é que ele não vai tirar dinheiro dos outros candidatos, porque ele mesmo vai bancar a campanha dele para presidente da República. Então, ainda continua sendo uma desigualdade. Acho que a legislação tem que apertar mais ainda para que realmente o voto, quem ganha a eleição, reflita um trabalho, uma capacidade de liderar e não a classe social que a pessoa pertence. Claro, a sociedade, como a gente viu, sempre vai ter desigualdades. Mas a desigualdade não pode ser de tal ordem que distorça a vontade do eleitor, né? Como você falou, a disputa pela presidência da República poderá custar 105 milhões em todo o Brasil. 70 milhões no primeiro turno e 50% desse valor como suplementação no segundo. Então, 70 milhões de reais aí o candidato à presidência da República poderá gastar num total de 105 milhões de reais. Ô Marquinhos, só eu recebi aqui, acho que até uma suspeita de voltar com calma, e você acabou de falar do senador Pedro Chaves, eles estão organizando no dia 19 de julho o Fórum Permanente de Segurança na Fronteira de Mato Grosso do Sul, com o tema Tecnologia, Inteligência e Desenvolvimento. Dia 19, na UEMS, das 8 às 12 horas, semana que vem, né? Palestrantes Raul Jugman, o general Joaquim Silva Luna, o senador Pedro Chaves e Cláudia Paniago, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB. Eu, particularmente, me interessa muito esse assunto de faixa de fronteira. Nós estivemos, inclusive, pelo Tribunal de Contas, a SCOEX, que eu coordeno, dirigida pelo conselheiro Ronaldo Chadid, nós iríamos fazer um seminário em Ponta Porã, mas coincidiu com a greve dos caminhoneiros. Ia ser sobre faixa de fronteira, discutindo as oportunidades, desenvolvimento, com o apoio do TCU, Mário Bertual, um técnico do TCU que entende muito da questão da faixa de fronteira. Infelizmente não pôde ocorrer essa reunião. Agora, vejo com alegria, né, e com um pontinho de inveja, boa inveja, esse seminário que a OEM está organizando sobre desenvolvimento, sobre Fórum Permanente de Segurança na Fronteira, dia 19 de julho, Marquinhos.